Capítulo 12. Restaurando relacionamentos. Diga não à carne para cumprir os dois maiores mandamentos. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36, 40. Se alguém quiser viver a vida cristã sem esses dois mandamentos, jamais conseguirá. Amar a Deus e o próximo é essencial para um discípulo de Cristo. Na verdade, para amar o próximo é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. De fato, é impossível ter um amor genuíno a Deus sem amar o próximo. O apóstolo João é categórico em afirmar que quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. 1 João 4:20. E esses dois amores estão interligados e veremos essa conexão nas próximas obras da carne. As obras da carne de ordem religiosa estão intimamente ligadas a relacionamentos interpessoais. Subtítulo: Idolatria. Filho do homem. Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles adiante de ti. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequiel 14:3. Estamos acostumados a pensar em ídolos como imagens de esculturas semelhantes a que vemos em igrejas católicas ou em praças públicas. Embora isso também seja uma demonstração de idolatria, o profeta Ezequiel fala dos ídolos esculpidos dentro do coração. Se queremos lidar com a idolatria, precisamos reconhecer que ela começa no interior antes de se manifestar externamente. Todo ídolo exige um altar e todo altar um sacrifício. Ídolo é tudo aquilo que recebe o sacrifício das coisas que estão à minha volta. Tempo, energia, esforço, pessoais, até o próprio Deus. Tudo isso é usado como oferta e é entregue para agradar e conquistar o ídolo tão amado. É por isso que existem pessoas que dizem não ter tempo para Deus. Geralmente, elas ofertam todo o seu tempo ao ídolo do trabalho. Outras, por sua vez, sacrificam família por conta do seu dinheiro, do Deus do dinheiro. Desculpe nos repetir, mas todo ídolo exige um altar e todo altar um sacrifício. Procure pelo sacrifício e você encontrará o ídolo. Outra forma de descobrir o ídolo, além de observar as coisas que sacrifico por ele, é reparar nas ocasiões em que sou sacrificado por ter perdido o meu ídolo. Para alguém que tem a fama como ídolo, por exemplo, estar no anonimato é a morte. Parece então que sem o ídolo a pessoa não consegue viver, ela sacrifica tudo e todos à sua volta pelo ídolo. Mas quando o perde, sua própria vida é sacrificada. O ator Timothy Kelly define um falso Deus como qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Quando alguém perde o que idolatra, ele não sente um pesar, e sim um desespero. Keller define a diferença da seguinte forma: o pesar é uma dor para a qual existem fontes de consolação. O pesar vem da perda de algo bom, entre outros, de modo que, se você experimenta um retrocesso na carreira, pode encontrar um conforto na família para suportar essa crise. No entanto, o desespero incontrolável, porque vem da perda de algo último, quando a sua vida perde a última fonte do sentido ou esperança, não há fontes alternativas para onde voltar-se, e isso acaba com você. Qual é a causa dessa estranha melancolia que permeia a nossa sociedade, mesmo em tempos de explosão de atividades frenéticas, e que se transforma em imediato desespero quando a prosperidade diminui? Tocqueville diz que ela vem do ato de tomar uma alegria incompleta desse mundo e construir a vida inteira em torno dela. Esta é a definição de idolatria.
Quando o homem vai adorar a Deus ou qualquer outra coisa, seja cristão ou não cristão, o homem é um adorador. O apóstolo Paulo diz que o homem, tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus, Romanos 1, 21. E por não adorar a Deus, este homem passou a adorar coisas que foram criadas e mudaram a glória de Deus incorruptível e em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Romanos 1, 23 ao 25. A idolatria é uma obra da carne, e a carne constrói um ídolo com o intuito de receber dele a vida e satisfação que só Deus pode dar. Por isso, precisamos fazer de Deus a nossa única fonte de satisfação. Talvez você veja o brilho e o glamour dos ídolos que muitos adoram e sejam por eles tentados. O antídoto é voltar seus olhos para a grandeza de Deus. Ao invés de construir sua vida em cima do que foi criado, deposite seu coração no Criador. Ao fazer isso, só restará uma opção para você, na verdade, uma ordenança. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Subtítulo: Feitiçaria. A feitiçaria, definida de modo simples, tem a ver com tudo que se faz para manipular as forças espirituais, a fim de que elas se dobrem à sua vontade. Isso engloba desde rituais com sangue de animais e nomes costurados em bocas de sapo, até em coisas simples como bater 3 vezes na madeira ou desviar o chinelo para não causar ferimentos em sua mãe. Tanto trabalhos de macumba quanto simpatias e superstições estão baseadas nessa mesma ideia de rituais que faz com que o mundo espiritual ou a sorte atue em seu favor. Contudo, pior do que isso é essa lógica ser aplicada a fim de tentar manipular o Senhor dos Senhores. A água santa, a rosa ungida, sal grosso da vitória, 7 semanas, etc., não nos entendem mal, como já dissemos. Deus pode dirigir a dar voltas em muros ou a entregar lenços para curar enfermos. Se for direção divina e você o fizer, é obediência. Se você decidiu fazer o ritual a fim de tentar manipular Deus, é feitiçaria. A principal diferença está na intenção do coração. E se embora haja uma dimensão religiosa, uma vez que a feitiçaria trabalha basicamente com a manipulação, ela também se aplica aos relacionamentos interpessoais. Uma das definições da feitiçaria é tentar manipular a vontade alheia usando de artifícios. Existem pessoas que vão até a macumba, umbanda, magia negra. Há quem traga pessoas amadas em 3 dias visando manipular situações em seu favor. Semelhantemente, existe crente que usa sua fé para manipular a fé dos outros. Manipulações com bases em barganhas de tipo, dê essa oferta e sua casa própria virá. Mulheres que fazem greve de sexo em troca do marido fazer suas vontades. É por isso que a Escritura diz: a rebelião é como pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. A rebelião é uma manipulação de um grupo contra uma autoridade instituída. O rebelde é um feiticeiro, pois seduz um grupo a mudar sua lealdade a uma liderança estabelecida por Deus. Temos a tendência de achar que a feitiçaria está relacionada apenas com aqueles que tocam um tambor ou invocam espíritos, mas ela também está presente onde há uma pessoa manipulando a vontade do outro para o seu próprio benefício. Subtítulo: Inimizades. O meu santo não bate com a dela. Não vou com a cara dela. Ai, que preguiça de fulano. Quantas vezes ouvimos ou falamos essas expressões nos corredores da igreja, achando que não tem problema? Afinal, não vemos isso como pecado e, consequentemente, permitimos-nos ter ranço, antipatia ou ressentimento contra as pessoas, sem sentir condenação alguma. Em alguns casos, nós nem sequer conhecemos a pessoa muito bem, mas julgamos o seu caráter e definimos baseados em algumas poucas atitudes. Desse julgamento distorcido vem um comportamento distorcido. Não nos contentamos em simplesmente ter uma antipatia com alguém. Antes, queremos que outros tenham o mesmo sentimento que nós possuímos. Por isso, pessoas que estão na inimizade têm um péssimo hábito de falar mal dos outros. A Bíblia proíbe a maledicência, não apenas pelo ato em si, mas porque quem vive falando mal de alguém terá dificuldade de amar essa pessoa. Pense nisso. Muitas vezes não conseguimos amar uma pessoa porque vivemos falando mal dela.
Não é à toa que a Bíblia nos chama a orar abençoando os nossos inimigos. A obra da carne chamada inimizade pode começar a ser vencida quando largamos a maledicência e dobramos os nossos joelhos. Outra forma de vencer a inimizade é lidar com aquilo que a gerou, por exemplo. Por isso, é fundamental que lidemos com ressentimento. O que o outro fez para você? Qual foi a atitude ou a palavra que gerou uma inimizade em você? Muitas vezes negamos a mágoa e afirmamos que está tudo bem, mas não queremos falar com o outro e nem o tratamos bem. O problema é que negar a mágoa não a faz assumir. Ao contrário, a negação fará com que ela fique ainda mais marcada e torne sua alma doente. Nesse cenário, a obra da carne e da inimizade continuará dando fruto, porque a sua raiz não foi arrancada. Subtítulo: Porfias. Porfia é uma tradução do vocábulo grego eris, que significa desavença ou contenda. Trata-se de uma atitude mental hostil que cria problemas dos mais inesperados entre as pessoas, resultando em dissensões e divisões. Uma pessoa dominada pela porfia vive contando vantagem em cima do outro com o desejo de sempre se provar melhor. Abraça o que pensa e tem isso como verdade absoluta e acaba assim facilmente gerando desavenças e brigas. A porfia é caracterizada por pessoas que têm necessidade de sempre mostrar o seu valor, que vivem dizendo que tudo dela é melhor, pessoas que parecem constantemente estar disputando com alguém, mesmo que esteja disputando com ela. Isso é pecaminoso e precisa ser tratado e cuidado por nós. Subtítulo: Ciúmes e inveja. Ciúme e inveja, na maioria das vezes, andam juntos. São termos semelhantes e estão conectados, embora possuem diferenças. Ciúme está relacionado ao medo de perder algo valioso, é querer ter o controle e posse da vida do outro. A inveja se dá quando existe um desejo violento pelo que é do outro ou pela felicidade do outro. Existem casais de namorados ou noivos que contam rindo a respeito dos ciúmes existente no relacionamento. Isso não é bonito, na verdade é grave, porque se trata de um pecado que poderá entrar na sua casa e afetar sua família, trazendo os malefícios que o pecado sempre traz. Ter um parceiro ciumento não é bíblico, porque não exala o caráter de Cristo. O melhor conselho que podemos lhe dar é de não casar se isso não for tratado. O ciúme também faz com que muitas pessoas acabem manifestando inveja. Por não terem o que o outro tem, elas denigrem a pessoa e o sucesso conquistado. Infelizmente, vemos líderes invejosos que criticam a grande quantidade de membros de determinada igreja, só porque ele mesmo não conseguiu aquele êxito. É triste ver isso, mas existem críticas que não são razoáveis, pois não tem base na verdade, e sim em uma inveja enrustida. Tanto os ciúmes quanto a inveja têm como base o senso de inferioridade. Só se tem ciúmes ou inveja quando alguém se sente de alguma forma inferior ao outro. O pai de José o apresentava e o tratava de forma superior aos seus irmãos. A Bíblia é clara e diz que seus irmãos lhe tinham ciúmes. Gênesis 37, 11. Como eles se sentiam inferiores pela predileção do pai com José, os ciúmes e a inveja fizeram com que os seus irmãos o vendessem como escravo. Para tratar essas obras da carne, inveja e ciúmes, é fundamental lidar com qualquer senso de inferioridade, pois quando conheço o meu valor, o quanto sou amado por Deus, não me sinto inferiorizado por qualquer elogio feito ao outro. Subtítulo: Iras. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Essa é uma ordem que nos mostra que a ira em si não é pecaminosa. De fato, esse mandamento nos revela que o que fazemos com a ira é o que a transforma em pecaminosa. Não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, ou seja, não devemos armazenar a ira até que o dia termine. Em outras palavras, não devemos manter e alimentar essa ira em nós. O interessante é que, logo depois do verso 26, o apóstolo Paulo diz: nem deis oportunidade ao diabo. Efésios 4, 27. O diabo tem oportunidade em uma alma dominada pela ira. Uma das definições da ira é ter raiva ao ponto de desencadear ações e palavras violentas. A ira conduz o homem a agir de forma impensada e desastrosa, porque a ira
do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Quando desobedecemos a instrução bíblica e damos vazão à ira, corremos a sério risco de pecar, nos tornando mentirosos e assassinos. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4:20. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Não somos filhos do pai da mentira e por isso não andamos manifestando o caráter do diabo. Somos filhos do pai da verdade, em quem não há sombra de variação. Portanto, falamos, andamos na verdade. Não tem como amar um Deus invisível e não amar a imagem de Deus que existe na vida do nosso irmão. Ache Deus na vida do seu irmão. Nem todo mundo é 100% ruim. Ame a Deus manifestando o amor ao próximo e não o ódio. O ódio mata. Nos tornamos assassinos quando damos vazão à ira. O ódio pode, de fato, levar a matar alguém, no mínimo, como frequentemente acontece entre os crentes, matamos qualquer tipo de influência que esse irmão odiado poderia ter em nossas vidas. É ainda mais comum perceber que disseminamos esse ódio entre os nossos amigos e assim também matamos a influência desse irmão, odiando na vida deles. Se você odeia alguém, esse alguém morreu para você, Por isso, ele já não tem qualquer influência em sua vida. É como se você estivesse dizendo para Deus: se quiser falar comigo através de uma pessoa, use outra, porque esse fulano morreu para mim. Contudo, não temos direito de escolher quem Deus vai usar para ministrar algo em nosso coração. Temos que estar abertos para ouvir uma direção de Deus, nem que venha de uma mula. Lembre-se sempre de algo, mesmo que você não considere uma pessoa importante, ela é. Se Deus enviou seu filho para morrer por causa dela, então ela é tão importante quanto você. Subtítulo: Discórdias, dissensões e facções. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, o espremer da ira produz contenda. Provérbios 30:33. Quando esprememos a ira, ela nos leva a contendas, e essa é uma das definições da palavra discórdia. A palavra na discórdia tem uma ambição egoísta e uma cobiça de poder que a fundamenta. Alguém que manifesta a obra da carne, chamada de discórdia, está lutando pelo status do poder, passando por cima de qualquer pessoa que atinge seu objetivo. Pelo poder do dinheiro, da fama, popularidade, cargo, monopólio das decisões, muitos brigam e semeiam discórdia, que levam relacionamentos à destruição. A dissensão, por sua vez, não está diretamente ligada à raiz da ambição e egoísmo do coração do crente, mas há um desejo de sempre se colocar em divergências políticas, sociais ou particulares. É aquela pessoa que gosta de estar em debates, de questionar pontos de vista e que sempre tem um ponto de divergência para acrescentar. Pessoas que constantemente arrumam problemas e brigas. Não tem a ver com algum cargo que esteja cobiçando, e sim com o prazer de discordar e arrumar confusão com alguém. Discórdias e dissensões acabam levando a facções. A facção é um partidarismo segregador que divide as pessoas em grupos e torna ideias, opiniões do outro grupo algo a ser sempre desconsiderado. A igreja de Corinto passou por isso. Alguns dizem ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e até mesmo do partido de Cristo. 1 Coríntios 1:12. Não é à toa que Paulo chama essa igreja de carnal. 1 Coríntios 3:1-4. Esse tipo de comportamento faz a igreja ficar dividida e enfraquece o corpo de Cristo. Deus valoriza a unidade entre os irmãos. Ele nos chama a procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Ele compara a igreja com um corpo físico que, sem conexão, tem uma de suas partes morta. Por isso ordena que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros iguais, cuidamos dos outros. 1 Coríntios 12:25. Existem grupos de afinidades que são normais,
O que não é normal é nos fecharmos e denegrirmos aqueles que não pensam como nós. O propósito de levar o Evangelho a muitas nações não é feito por uma pessoa só, mas por pessoas unidas a uma só visão. Por isso, tome cuidado com o espírito faccioso, pois ele está dividindo o que Jesus morreu para unir. Vimos que as obras da carne se resumem em 4 categorias: sexual, mesa, religiosa e de relacionamentos interpessoais. Mais uma vez, é impressionante perceber como o apóstolo Paulo ganhou mais tempo abordando as questões de ordem interpessoal. Quem sabe, para confrontar uma religiosidade que trata certos pecados como mais graves dos que os outros, ou bater de frente com uma religiosidade capaz de usar a língua para adorar o invisível e essa mesma língua para maltratar o visível.